O que a China acha do Brasil? Principalmente em meio à crise do Covid, essa é uma pergunta bem importante. Para responder isso para você, eu vou te contar um pouco da história recente entre China e Brasil e falar como os interesses brasileiros e chineses deram match nas últimas décadas. Olá, seja bem-vindo ao Nick Internacional. Meu nome é Bernardo Nicolau, eu palestro sobre e trabalho com política internacional e direito desde os meus 17 anos e serei o seu anfitrião. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o que a China acha do Brasil. Parceiro? Ameaça? Amante? As possibilidades são várias, claro, e a resposta não é tão simples assim. Com tanta gente falando tanta coisa sobre a China por aí, eu resolvi filtrar o barulho e te dar um panorama real das nossas relações com o nosso principal parceiro comercial. Esse vídeo, portanto, vai te dar uma base para entender o que está em jogo na nossa relação com a China. E ele vai ser dividido em duas partes. Primeiro, eu vou te falar um pouco da história entre Brasil e China, como países com um mundo entre eles se tornaram aliados comerciais e políticos em várias questões, como o Brasil se encaixou no projeto de poder da China e a China no do Brasil. Isso envolve falar do BRICS, dos investimentos chineses no Brasil e de como a China virou a destinação para mais de 1/3 das exportações brasileiras. Depois, nós vamos falar do que a China acha do Brasil agora. Diferentemente do que se possa pensar, a relação entre o governo brasileiro de Bolsonaro e o governo chinês de Xi Jinping não é só de brigas. Já houve pontos altos e pontos baixos para brasileiros e chineses, e atualmente nós estamos num momento bem delicado de equilíbrio entre pragmatismo e ideologia. Eu vou te explicar as táticas chinesas e brasileiras e as cartas na mão de cada lado. Pareceu bacana? Então vem comigo. Se gostar desse vídeo, então por favor deixe o seu like aqui embaixo para valorizar o conteúdo e ajudar o canal a crescer. E claro, se quiser ser a pessoa que explica política internacional em detalhes para o seu doguinho, então não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum envio. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo de hoje. Brasil e China interagem diplomaticamente desde o século XIX. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a diplomacia da época nesse vídeo aqui, mas vou te dar uma informação interessante. A China se recusou a firmar um tratado de imigração com o Brasil, o que estimularia a vinda de chineses para cá, porque ela tinha medo que o Brasil escravizasse os trabalhadores orientais. E não, esse medo não era infundado. O Brasil era um dos últimos países escravagistas do período, e isso queimava muito o nosso filme. Mas as interações entre Brasil e China que realmente interessam pra gente nesse vídeo começam a partir de 1974. O Brasil tinha perdido relações diplomáticas com a China no período de Guerra Civil e ascensão do Partido Comunista, mas retomou oficialmente as relações no período militar. Os dois países ficaram ali num fogo baixo até a década de 90, desenvolvendo algumas parcerias tecnológicas e comerciais. Aí, em 93, os dois países resolveram estreitar laços e a China declarou o Brasil como um parceiro estratégico. Desde então, a interação entre Brasil e China tem só crescido, assim como a inserção da China no mercado internacional. Comercialmente, Brasil e China formaram uma combinação excelente. A China tinha uma indústria em franco crescimento, alimentada pelos recursos das maiores empresas dos Estados Unidos e da Europa, e o Brasil era um dos líderes mundiais em commodities e insumos industriais. E isso significa que o Brasil vendia muito, como ainda vende, minério, petróleo bruto, soja, café. A população imensa da China também requeria grandes quantidades de alimento. E quem supriu essa demanda? Bom, em maior parte os Estados Unidos, mas nós fomos um forte segundo lugar. Além disso, a China já experimentava crescimentos absurdos de 10% ou mais ao ano e precisava de algum lugar para investir esse dinheiro. O Brasil foi um dos principais países escolhidos. A China financiou vários projetos de infraestrutura aqui, de portos a aeroportos, além de ter comprado vários negócios no país. O crescimento chinês foi um dos fortes impulsos à economia brasileira nos anos 2000. Isso foi à toa? Claro que não. A China já tinha o seu projeto de se tornar uma superpotência em mente e sabia que precisava da América Latina para conquistar esse objetivo. E o melhor aliado possível para a China na América Latina era o Brasil, o país mais rico, mais influente e com amplas possibilidades de crescimento. E o Brasil, que sempre teve dificuldades em acessar essa ampla possibilidade de crescimento, achou isso ótimo.
A China era o amigo rico que comprava as coisas que nós queríamos e que nos ajudava a atingir os nossos objetivos. O Brasil era, basicamente, o amigo do Neymar dessa relação. Mas o que mais ajudou essa aliança foi o fato de Brasil e China terem crenças comuns no cenário internacional. Tanto Brasil quanto China criticavam o sistema internacional, principalmente o fato de os Estados Unidos, que construíram o sistema, violarem com tanta frequência suas regras. E um pouco de contexto aqui. Essa era a época imediatamente posterior ao 11 de setembro, no auge da guerra ao terror. Foi quando nós vimos a invasão do Iraque, apesar disso não ter sido aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU, o ataque ao Afeganistão, a acusação de armas químicas no Irã, a lista é longa. Brasil e China deram um match nas suas defesas de não intervenção, de maior aliança entre os países do sul global e de respeito à soberania. Os dois países defendiam isso de perspectivas diferentes, com objetivos diferentes, mas ainda assim. Os dois buscavam o posto de grande potência e queriam a moral para se sentar na mesa com as maiores potências do mundo. O BRICS talvez seja a melhor representação desses interesses. Uma organização autônoma formada por países em desenvolvimento. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses países criaram programas próprios, organizações próprias e queriam mostrar para as grandes potências do mundo, que já eram grandinhos, que eles, por conta própria, já eram capazes de dar algumas cartas por aí. Brasil e China, principalmente, dedicaram muito tempo e muitos recursos ao BRICS. E isso aproximou os dois. Em 2003, a China representava 6 bilhões de dólares das exportações brasileiras. Em 2013, ela representava 90 bilhões de dólares. Hoje, a China representa 33% de todas as exportações brasileiras. Isso significa que de cada 3 produtos que saem do Brasil, 1 vai para a China. E isso foi muito ajudado pela guerra comercial entre Estados Unidos e China. A China aumentou tarifas sobre alimentos e commodities dos Estados Unidos e o que aconteceu? Os brasileiros correram atrás dessa fatia de mercado e os chineses começaram a comprar daqui. Infelizmente, nossos produtos industriais não conseguem competir com os produtos baratos da China. Mas nosso agronegócio dá de 10-0 lá. Mas agora há uma tensão entre Brasil e China. Bolsonaro nunca escondeu seu alinhamento com Trump, que não é exatamente uma figura que agrada os chineses, e durante a crise do Covid, membros do governo fizeram vários ataques à China. E a China retaliou. Como isso nos deixa? Eu te contei a história de como Brasil e China viraram mais do que amigos, friends, aliados lutando por um lugar à mesa dos grandinhos internacionais. Será que isso mudou? Vamos refletir. Primeiro de tudo, só quebrando uma impressão comum aqui do Brasil. Nem todas as interações entre Bolsonaro e a China foram de briga. Em 2019, inclusive, houve ótimas interações entre Bolsonaro e Xi Jinping. Bolsonaro chegou a ir a Pequim e Xi Jinping veio ao Brasil para a cúpula dos BRICS. O embaixador chinês até defendeu o Brasil quando o Brasil foi questionado pelas queimadas de 2019 e Bolsonaro agradeceu. Mas tudo mudou quando o coronavírus atacou. Eduardo Bolsonaro, principalmente, deputado federal, presidente da Comissão de Relações Internacionais da Câmara dos Deputados e filho do presidente, fez comentários nas redes sociais criticando a China e culpando ela e os chineses pela pandemia. Houve vários momentos em que Eduardo Bolsonaro criticou a China e recebeu respostas do embaixador chinês no Brasil, Yang Wanmin. Em boa parte dos casos, o embaixador chinês, na verdade, apelou a Ernesto Araújo, a Rodrigo Maia, Jair Bolsonaro, grandes representantes do Brasil, para que eles interviessem e esclarecessem essa situação à China, para as críticas não ficarem por isso só. Ao que parece, não houve uma resposta adequada aos pedidos da embaixada chinesa, o que levou eles a mudarem de estratégia. O embaixador chinês, Yang Wanmin, que no geral sempre fez comentários diplomáticos sobre momentos de tensão, dessa vez, soltou o verbo. Falou que Eduardo Bolsonaro deveria ter pegado um vírus mental na sua última ida aos Estados Unidos e que esse vírus agora ameaçava infectar as relações entre Brasil e China. Depois, em outro evento em que a China foi criticada, o embaixador lembrou que Brasil e China têm ótimas décadas de interação, uma interação que sempre beneficiou a ambos, mas que se o Brasil quisesse uma nova inimiga, a China se provaria uma inimiga bastante sofisticada. E isso quebra o que normalmente é esperado de um diplomata. Normalmente, vem respostas vagas, super educadas, exigindo desculpas e pedindo reparação. Nesse caso, vieram 2 tabefes e uma ameaça velada. Por quê? Deixa eu te explicar um pouco sobre a nossa atual política interna, para você entender a dinâmica entre a China de Xi Jinping e o governo de Bolsonaro. Eu preciso que você entenda que na maior parte dos casos,
quem está criticando a China não é Bolsonaro, é o bolsonarismo. Essa diferença é essencial. O bolsonarismo é um movimento que extrapola Bolsonaro. Da mesma forma que o trumpismo extrapola Trump e que o lulismo extrapola Lula, o bolsonarismo se organiza em torno de Bolsonaro, mas não está limitado a ele. Isso é importantíssimo. As principais críticas à China não vieram do presidente, mas de funcionários de alto escalão do seu governo. Vieram de Eduardo Bolsonaro, de Ernesto Araújo, de Abraham Weintraub, entre outros. Eles constituem o que nós vamos chamar aqui de ala ideológica do governo, que representa o bolsonarismo. Mas também há no governo figuras que defendem fortemente a relação com a China. É o caso do vice-presidente Hamilton Mourão, do ministro da Economia Paulo Guedes e da ministra da Agricultura Tereza Cristina, entre outros. Nós vamos chamar essa ala aqui de ala pragmática do governo. Quando Eduardo Bolsonaro e a ala ideológica do governo criticaram a China pelo Twitter, a China viu uma oportunidade. Ela retaliou e deixou explícita toda a sua insatisfação com a situação. Agora imagine, caro ouvinte, que você é o ministro da Economia ou a ministra da Agricultura. E agora imagine que quem acabou de ser ofendido representa 30% do resultado positivo da sua balança comercial e uma parcela imensa do agronegócio. O pessoal, ainda mais nesses tempos de crise do Covid, ficou doido. Foram inúmeras ligações e reuniões de pessoas da ala pragmática do governo com a embaixada da China para garantir que essa situação não ficaria mais séria. Mas claro que a China não desperdiçaria um cenário perfeito para ganhar algumas vantagens. Lembra quando o 5G da Huawei estava sendo criticado por algumas figuras do governo? E que os Estados Unidos até pediram para o Brasil para barrar o 5G da Huawei nos leilões aqui no país? Você já percebeu que ninguém mais fala contra o 5G da Huawei? Pois é, ponto para a China. Mas essa é uma situação delicada. Basicamente se tornou uma briga entre a China e o bolsonarismo. A China percebeu que se ela reage contra o bolsonarismo e ameaça retaliar contra o Brasil, a ala pragmática se esforça para deixar ela feliz. Mas ao mesmo tempo, sempre que a China xinga o bolsonarismo, ela fortalece o seu sentimento anti-China e o movimento cresce. E o bolsonarismo, em contrapartida, vê um outro cenário delicado. Quanto mais o bolsonarismo briga com a China, mais ele inflama seus apoiadores e mais o movimento cresce. É um fenômeno normal quando você tem um inimigo em comum. Mas ao mesmo tempo, quanto mais ofensas à China, maior é a chance real de a China retaliar contra o Brasil. E aí, é um cenário calamitoso para o país, para o presidente e para o bolsonarismo. É uma corda bamba e quem está se equilibrando em cima dela agora é o presidente. O Bolsonaro fica no meio dessa galerinha aqui e ora ele tende para um lado, ora ele tende para o outro. A crise do Covid trouxe momentos em que Bolsonaro tendeu bastante para a ala ideológica, criticando a vacina, os laboratórios, o país, mas mais recentemente ele se rendeu à ala pragmática. O presidente de vez em quando ainda dá umas cutucadas na China, mas tem se controlado mais. E é difícil não fazer isso, né? Nossa maior parceira comercial, essencial para o agronegócio, que representa 1/3 de todas as exportações do país. E mais importante ainda, responsável pela produção e comercialização da maioria esmagadora dos insumos médico-hospitalares do mundo. Tempos de vacina, a China é essencial. É possível, inclusive, que a atual demora na entrega desses insumos se deva justamente a esse jogo político. Agora há os boatos de que, justamente por essa falta de posicionamento em defesa do nosso principal parceiro comercial, Ernesto Araújo pode ser retirado do cargo como forma de baixar as tensões com a China. Talvez um diplomata mais experiente, com mais relacionamentos na Ásia Oriental, seja escolhido para nos ajudar a resolver todos os problemas que têm pipocado por ali. A China vai romper com o Brasil por causa disso? Não. Nós podemos não ser o contatinho número 1 da China, mas o Brasil é um parceiro importante, por vários motivos. Perder o Brasil é perder alimentos, insumos industriais e um aliado fortíssimo do outro lado do mundo. E todas essas são coisas que a China não pode abandonar se pretende se tornar a nova superpotência mundial. Mas também é evidente que a China não vai deixar barata essa situação. Nos resta acompanhar o desenrolar disso aí. Esse foi o vídeo de hoje aqui no Nick Internacional. Espero que tenha gostado. Se gostou, então por favor deixe o seu like aqui embaixo para valorizar o conteúdo e ajudar o canal a crescer. E claro, não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder novos vídeos sobre temas do Brasil e do mundo. Obrigado e vejo vocês com o nosso próximo vídeo na segunda-feira.